Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 10 de setembro de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema será Morrer como Semente. O texto base, João capítulo 12, verso 24, aonde Jesus diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A temática da morte é uma temática realmente complexa. Em todas as religiões que encontramos dentro do planeta, em muitos casos, existe uma maneira de se encarar a própria morte. De forma quase que generalizada, dentro do contexto do paganismo, a morte, na verdade, acaba sendo uma espécie de rito de passagem, onde o indivíduo deixa uma existência baseada na carne e acaba vivendo uma existência baseada no espírito. De alguma forma, é uma continuidade, uma prolongação da vida que experimentamos aqui nesse mundo, mas em uma espécie de paraíso ou até mesmo em sofrimentos terríveis. O paganismo, de maneira quase que generalizada, trabalha essa mesma ideia desde tempos muito remotos até ainda hoje em dia, essa ideia presente, inclusive em muitos segmentos do próprio cristianismo moderno. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos a morte como um elemento completamente outro. A morte, na perspectiva bíblica, ela é apresentada como sendo uma consequência de uma escolha feita pelo ser humano. O Senhor Jesus mencionou que aquele que pecasse morreria, que se a humanidade escolhesse separar-se da fonte de vida, porque Deus é a fonte de vida, não existe vida longe de Deus, que então a humanidade experimentaria a morte. E o inimigo, o rebelde, ele se apresenta a Adão e vai trabalhar a ideia de que eles jamais morreriam. Certamente não morrerás, foi a palavra dita pela serpente a Eva. Entretanto, a morte não era totalmente compreensiva ou na mentalidade humana, pelo menos na mentalidade de Adão e Eva. A morte não era apenas a cessação da existência. A morte seria um processo, uma espécie de contagem regressiva que o indivíduo, a partir do momento que o pecado entrou no planeta, ele iria enfraquecendo o ser humano até que finalmente ele fechasse os olhos e o último suspiro, o último fôlego de vida deixasse o seu corpo. É claro que, biblicamente falando, não existe respaldo para trabalharmos a ideia de uma vida pós-morte. O que a Bíblia vai mencionar é que aqueles que se posicionarem ao lado do Senhor Jesus Cristo terão a oportunidade de experimentar uma vida nova, através da ressurreição do próprio corpo, quando Cristo Jesus voltar. Mas nessa semana, de maneira muito especial, quando a gente pega a analogia que Jesus Cristo fez da própria semente do trigo, que caindo à terra e morrendo para si mesmo, ele gera a vida, o Senhor Jesus está falando de alguma coisa completamente diferente. Existe uma espécie de alusão, de analogia feita entre a questão da morte e a própria experiência que o ser humano precisa viver com Deus dentro de uma perspectiva de vida nova. Quando olhamos para a Bíblia vai mencionar que quando nos entregamos a Cristo Jesus, nós morremos para uma velha vida. E então renascemos para uma nova vida em Cristo Jesus, produzindo frutos. Esse processo de mortificação do próprio eu, da natureza pecaminosa, às vezes vai acontecer quando passamos pela experiência do crisol, como temos estudado durante esse trimestre. Quando passamos por vales escuros, sombrios, e temos que experimentar muito mais de perto aquilo que é a presença de Deus, nós permitimos que a nossa vontade morra. E nesse processo, nós vamos tendo a oportunidade de renascer para uma nova experiência em Cristo Jesus. E isso nos dá, é claro, um novo alento, isso nos dá uma nova perspectiva de existência, uma existência no Espírito e não mais na carne. No Espírito, porque no momento que nos entregamos a Jesus, o Espírito de Deus passa a viver dentro de nós e então aplica na nossa vida o fruto do Espírito. E então passamos a ter uma nova experiência. Como é que isso acontece? É o que nós vamos ter a oportunidade de poder compreender nessa semana. Há um parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos de hoje,
que é um resumo da semana, que diz assim: se sabemos que a vontade de Deus é melhor para nós, por que temos tanta dificuldade em aceitá-la? Que exemplos de submissão Cristo nos deixou? Como podemos aplicar a analogia do grão de trigo à nossa própria vida? A analogia de que precisamos morrer para uma velha vida e renascer para uma nova vida em Jesus Cristo. O próprio Cristo, em determinado momento, teve dificuldades ou relutou diante da vontade do Pai. Mas, como segundo Adão, ele se submeteu a ela. Que tipo de exemplos a gente pode ter para poder entender que, às vezes, a melhor coisa a fazer é fazer com que a nossa vontade morra e submeter a nossa vontade à vontade de Deus? Nós vamos descobrir isso essa semana. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos para nós e, ao mesmo tempo, que o Senhor nos ama com amor que é incomensurável. Ajuda-nos a vivermos uma experiência ao Teu lado, viver uma experiência de amor, de bondade e, principalmente, deixar que a nossa vontade pecaminosa morra para que a Tua vontade seja uma realidade em nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?